Então, vamos corrigir a lista, gente, de movimento ondulatório. Uma emissora de FM, de rádio FM, opera na frequência de 100 MHz. Então, frequência 100 MHz é 10 a sexta Hz. Isso é o mesmo que 1 vezes 10 a oitava Hz. Admitindo que a velocidade de propagação das ondas no ar é de 300 mil quilômetros, 300 mil, né? Quilômetros por segundo, isso é o mesmo que 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, o comprimento de onda ou medida é aproximadamente. Então, V é igual a lambda F. Então, lambda vai ser V sobre F, que é 3 vezes 10 a oitava dividido por 1 vezes 10 a oitava, que vai dar 3 metros. Para isso aqui tem que estar em metros por segundo, ok? Letra A. Um menino balançando em uma corda dependurada em uma árvore faz 20 oscilações em 1 minuto. Pode-se afirmar que o movimento tem, então, 20 oscilações em 60 segundos. Então, se eu quiser saber o período, por exemplo, uma oscilação, eu vou descobrir o período. Então, o período vai ser 60 por 20, o período vai ser 3 segundos. Se o período é 3 segundos, a frequência é 1 sobre período, é 1/3 de Hertz. Um período de 3 segundos, verdade. Letra A, resposta certa. Número 3. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, não precisam de um meio material para se propagar. Considere as seguintes ondas: som, ultrassom, rádio, micro-ondas e luz. Sobre essas ondas é correto afirmar: som e ultrassom são mecânicas, precisa de meio, e rádio, micro-ondas e luz é eletromagnética. Então, sobre essas ondas é correto afirmar: luz e micro-ondas são ondas eletromagnéticas e as outras são mecânicas. Não, porque de rádio também é eletromagnética. Luz é eletromagnética e as outras são mecânicas. Não. Som é mecânica e as outras eletromagnéticas. Não, porque ultrassom também é mecânica. Som e ultrassom são mecânicas e as outras eletromagnéticas. Verdadeiro. Ok? Som, ultrassom. Ultrassom é uma onda de som que tem uma frequência maior do que a do som audível. E infrassom é uma onda de som que tem uma frequência inferior à do som audível, ok? Número 4. O som é um exemplo de uma onda longitudinal. Uma onda produzida numa corda esticada é um exemplo de uma onda transversal, é o que a gente viu. O que difere ondas mecânicas longitudinais de ondas mecânicas transversais é... Olha, a transversal, as partículas no meio vibram para cima e para baixo e se propagam para frente, ou seja, elas vibram numa direção perpendicular à propagação. E as ondas de longitudinais, o que eu falei? Elas vão estar sempre, elas vibram na mesma direção da propagação. Então, o que difere elas? A direção de vibração do meio de propagação. Exatamente, essa daqui vibra nessa direção e essa vibra na direção da propagação. Letra A, resposta correta. Analise as afirmativas a seguir relativas a diferentes ondas eletromagnéticas e indique qual a correta. No vácuo, a radiação ultravioleta propaga-se com velocidade maior do que micro-ondas. Falso. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade no vácuo, que é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava. No vácuo, a velocidade dos raios-x é menor do que a da luz azul. Falso. As ondas de raio têm frequências maiores que a visível. Não, ondas de rádio têm frequências maiores que a luz visível. Não, rádio é menor do que a luz visível. Os raios X e os raios gama têm frequências menores do que a luz falso, são maiores. A frequência da radiação infravermelha é menor do que a frequência da luz verde. Verdade. Infravermelho, aí vem o vermelho para depois chegar lá na frente no verde. Resposta correta, letra E. Questão número 6. Uma onda mecânica senoidal propaga-se em um certo meio. Se aumentamos o comprimento de onda dessa oscilação sem alterar-lhe a amplitude, qual das grandezas também aumentará? Então, eu quero aumentar o comprimento de onda sem alterar a amplitude, tá certo. Ela se propaga no meio, eu não estou mudando de meio. Então, se ela está no mesmo meio, a velocidade se mantém, ok? Porque eu não mudei de meio, tá no mesmo meio. Então, V igual a lambda F.
Se a velocidade tem que ficar constante e eu aumento o comprimento de onda, então o que tem que acontecer com a frequência? Ela tem que diminuir. Então, a frequência que vai alterar. Então, a velocidade de propagação não muda. Não mudou de meio, a frequência da onda. Tá certo? Frequência angular não, tá, gente? Frequência angular tem a ver com o ângulo que está descrevendo. E a gente nem falou disso aqui. O período não vai aumentar, o período vai diminuir, né? Se a gente aumenta o comprimento de onda, qual das seguintes grandezas também aumentará? Só um minutinho. Não, é o período. V igual a lambda F, né? Então, lambda é igual a V sobre F. Olha, lambda e F são inversamente proporcionais. Então, eu estou aumentando o comprimento de onda. Então, eu vou diminuir a frequência. Eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. Então, ele quer saber se a frequência diminui, se F diminui, quem aumenta? Quem é proporcional a F? Período. Período aumenta. Então, isso aqui não é B não, viu, gente? É período. Eu acho que o gabarito saiu errado, se eu não me engano. Consertem aí para mim, por favor. O período da onda é que vai aumentar. Porque se eu aumento o comprimento da onda, a velocidade tem que ficar constante. Se eu aumento o comprimento, a frequência tem que diminuir para a velocidade ficar constante. Letra D. Uma onda periódica transversal se propaga numa mola, onde cada ponto executa uma oscilação completa a cada 0,2 segundos. Então, uma oscilação 0,2 segundos. Sabendo que a distância entre duas cristas é comprimento de onda. 30 centímetros, 0,3 metros. Pode concluir que a velocidade da propagação é. Então, uma oscilação a cada 0,2 segundos. Uma oscilação a cada 0,2 segundos. 0,2 segundos é o tempo para uma oscilação. Então, 0,2 segundos é o quê? O período. Então, para me descobrir a velocidade é igual a lambda sobre período, que é 0,3 dividido por 0,2. 0,3 por 0,2 não é isso mesmo? Ó. Se propaga numa mola, onde cada ponto executa uma oscilação completa a cada 0,2 segundos. Uma oscilação em 0,2. Sabendo que a distância entre duas cristas é 30 centímetros, é o comprimento. Pode concluir que a velocidade é igual a. Então, 0,3 dividido por 0,2. Não é isso mesmo? Ponto 3 dividido por ponto 2. É isso mesmo, 1,5. 1,5 metros por segundo. Uai, eu acho que eu marquei errado no gabarito essa também. Resposta certa, letra C, tá? Uma oscilação a cada 0,2 segundos. Isso é o período, tempo para uma oscilação. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas. 30 centímetros é 0,3 metros. Então, 0,3 por 0,2 dá 1,5, ok? Número 8. Um conta-gota situado em uma certa altura acima da superfície de um lago deixa cair sobre ele uma gota d'água a cada 3 segundos. Então, uma gota a cada 3 segundos. Se as gotas passassem a cair na razão de uma gota a cada 2 segundos, as ondas produzidas terão menor. Então, uma gota a cada 3 segundos é o período. O período é 3 segundos. Se eu passo o período para 2 segundos, o que acontece? Eu diminuo o período, eu aumento a frequência. Se eu aumento a frequência, então olha para vocês verem, ó. Se diminui o período, aumenta a frequência. Se F aumenta, o comprimento de onda diminui, pois a velocidade fica constante. Prestem atenção nisso, gente. Quer dizer que a velocidade não vai acabar nunca? Não vai mudar nunca? Vai mudar sempre que mudar de meio. Aqui não tá falando que mudou de meio, né? Continua sendo a gota de um conta-gotas, ó. Um conta-gotas situado a uma certa altura acima da superfície de um lago deixa cair sobre ele uma gota a cada 3 segundos. Então, cai uma, cai outra, 3 segundos. Então, 3 segundos é o período. Se as gotas passassem a cair na razão de uma gota a cada 2, cai uma, 2 segundos cai outra, então aumentou o quê? A frequência, certo? Tá caindo mais rápido. As ondas vão ter menor o quê? Quando eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda para a velocidade ficar a mesma, porque tá caindo
elas vão se propagar a hora que elas caem no lago, está caindo no mesmo lago, então não muda a velocidade, ok? Número 9. Um menino na beira de um lago observou uma rolha flutuava na superfície da água, completando uma oscilação vertical a cada 2 segundos. Então, uma oscilação vertical ela vai, volta e volta de novo. Então, é um comprimento de onda, ok? Então, comprimento de onda, ou melhor, período é 2 segundos. É o tempo para uma oscilação. Devido à ocorrência de ondas, esse menino estimou como sendo 3 metros a distância entre duas cristas. Então, 3 metros é o quê? Distância entre duas cristas é o comprimento de onda. Qual é a velocidade de propagação? Velocidade de propagação, comprimento de onda dividido pelo período. 3 por 2, 1,5 metros por segundo. Radiações como raio-x, luz verde, ultravioleta, micro-ondas ou ondas de rádio são caracterizadas por seu comprimento de onda e por sua frequência. Quando essas radiações propagam-se no vácuo, todas apresentam o mesmo valor para velocidade. E velocidade delas é dado por lambda vezes F. Por lambda não é F não, lambda vezes F, letra C. É a velocidade. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, que vale quanto? 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ok?